Vamos conversar aqui com o secretário de Educação do município, o José Carlos Branquinho. Branco, antes de mais nada, agradecer a sua presença. Demorou um pouquinho, mas chegou, né, Branco? Cheguei. É porque a educação não tem ideia, né, da demanda que é, o tanto que nos consome de tempo, né? É uma correria doida. Para vir para aqui, eu estou aqui, o celular não para resolvendo coisas. Perfeito, mas é sempre Então, importante. Eu sempre converso com os secretários, né, que conversam até com o prefeito, que é sempre importante, mesmo com a correria, fazer o que você fez hoje, arranjar uma agenda, porque eu acho que essa aqui é uma oportunidade que você, como gestor ali da pasta, né, de educação, o prefeito, seja lá do município que for, é a oportunidade de você falar com a maior quantidade de pessoas possível, né? A possibilidade é essa, porque de uma vez só você fala com todos. E aqui eu quero te agradecer porque você está dando a gente a oportunidade de perguntar acima de tudo, porque seria muito fácil ficar só no material que você nos enviou, numa nota, né? Simplesmente na nota a gente iria ler, ou você gravar um vídeo e soltar na rede, e aqui você nos dá a oportunidade de perguntar. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente do Jornal do Meio-Dia. Branco, eu já não vou nem entrar nesse tema de como é que está indo a secretaria. A gente vai encontrar um momento oportuno, eu sei que você está com o tempo corrido também, para a gente entender, né, como é essa questão da Secretaria de Educação, mas é sabido, e chegou até você, que o Ministério Público ajuizou uma ação contra a Prefeitura, contra o município de Ceabra, para a garantia de vagas de crianças de pré-escola. E quando a gente fala pré-escola, 1 a 3 anos de idade. Foi um tema muito debatido no início do ano, e acho que você teve conhecimento disso, porque além da gente trazer esse tema aqui para o Jornal do Meio-Dia, a rede social também comentou muito, e até causando algumas estranhezas na questão dos sorteios, né, que são realizados, e a gente não é de costume acompanhar, mas é claro que você aqui é quem vai estar explicando e trazendo. Eu quero deixar até aberto para a Ananda ficar à vontade também para falar sobre esse tema. Branco, eu vou começar primeiro falando sobre essa questão dos sorteios, né? Por que os sorteios eles são realizados? E por que essa quantidade de crianças, 65 crianças, segundo o Ministério Público, né, não frequenta a escola no dia de hoje? Tem uma pequena divergência entre a informação do Ministério e a informação da Secretaria. Segundo o Ministério, são 65 e a Secretaria ontem me informou 55. 55, não sei, né? se 10 de toda forma, é um número conseguiram considerável, né? É um hoje. número considerável. E eu quero te dar a oportunidade para a gente falar sobre isso. Antes de tudo, quero agradecer também, né, o seu convite. Né, e não estive aqui antes por conta mesmo dessa... Né, A gente entende. Né, da demanda que é a educação, né, a Secretaria da Educação, que é a maior secretaria, com as maiores demandas, com os maiores desafios e problemas, né? Também né, dar uma boa tarde aos ouvintes. O seguinte, o que é que acontece? Assim que eu assumi, o primeiro desafio que eu encontrei é que a gente tinha uma demanda maior ainda, uma procura maior por creche. E aí nós transformamos uma escola que estava desativada no bairro União, a escola Adelino, transformamos em creche. Foi uma obra que eu tive que acompanhar e fazer em tempo recorde. Pedreiro teve que trabalhar finais de semana, até noite, para a gente entregar num espaço curto de tempo, para que essas crianças fossem atendidas o quanto antes, né? E fizemos. E aí, fora isso, a gente ainda continua essa chamada pública com mais de 55, 60 entre esses números aí, crianças aguardando vaga. Por que a gente não... Muitos podem estar dizendo, por que não construiu aí uma creche ou aumentou a demanda? Na Adelino, que nós transformamos a escola em creche, o espaço que eu tinha para utilizar, utilizei. Não tinha como ampliar mais do que aquilo que está lá. Aí mas temos aí uma obra parada, né, que agora foi repactuada dentro do PAC 2, né, de aceleração das obras paradas. Já estive em Salvador umas 2 vezes para acelerar, para destravar o processo burocrático que faz com que, né, as obras fiquem paradas, e não tenho medida de esforço para isso. Já estive 2 vezes em Salvador, 2 vezes fui só para tratar disso, e essa última vez que eu estive em Salvador, num fórum da Udime, teve um balcão de atendimento do MEC, e eu fui lá também para cobrar novamente e estar agilizando essas coisas. E fora isso, a gente tem um termo de compromisso também, que agora com a escola, com a creche Tia Mardete, de construção de unidade para oferecer mais de 210 vagas, que já está, né, deve se dar início ao processo licitatório. Então, temos aí, no momento, né, creche né, quem tem dado conta mais da questão da creche é o governo federal. Quem tem construído creche é o governo federal. Nada impede que o município construa. Mas se a gente tem 2 obras aí do governo federal parada e que a gente está tentando destravar, fazendo com que essas obras aconteçam para que a gente possa atender todos esses meninos, estamos nesse processo. E, né, até nos anexos que eu mandei para cá, não sei se vocês, né, deram uma olhada, está tudo ali. Isso, tudo que eu estou dizendo aqui está aqui no papel. Foi tudo formalizado, tudo encaminhado, tudo direcionado aos órgãos competentes para que a gente
consiga com que essas obras aconteçam. Uma parada termine e a outra se dê início. A tia Mardete tem um terreno lá do lado da própria creche, né, então aqui não tem processo de aquisição de terreno, porque já está lá, o terreno será ao lado da que está lá. Então, a gente está nesse processo. Ô, Branco, deixa eu aproveitar a sua oportunidade, a gente já comentou isso aqui nos usos horários, até para você explicar para a gente em que situação estão essas creches que estão em construção. Exato. Eu trago muitos exemplos do que acontece aqui na Chapada Diamantina, porque acho que é o melhor exemplo, porque as cidades são próximas e a gente pode comparar uma com as outras, né? Eu tive uma problemática aqui, recebi o Marcos, que é o ex-prefeito de Palmeiras, e o Didico, também ex-prefeito de Palmeiras, e o tema que a gente trouxe ontem foi a creche também em Palmeiras, que não tinha terminado, e eu imagino que seja problemas parecidos. Em Souto Soares, a gente teve a inauguração há cerca de 20 dias de uma creche onde o município entrou com recurso de cerca de R$1 milhão para que se terminasse essa creche. Em que situação está atualmente? Você já me passou que a gente tem uma creche que precisa de um início e tem uma outra que precisa se terminar. Exato. Qual é a situação de hoje? Dá para a gente ter uma perspectiva, seja o gestor que for, que entrar, seja a Nenenzona, o Neto, Juscelino, ou Mario, ou o Diogão para o ano que vem, qual a perspectiva que o morador, que a família tem, que a gente tenha a obra dessa creche iniciada ainda nesse governo? Eu te faço esse questionamento porque você esteve em Salvador e eu sei que isso depende muito de questões burocráticas, que não é fácil, não são fáceis, né? Mas eu tenho um exemplo que o prefeito de Souto Soares conseguiu destravar alguma coisa. Em Palmeiras ainda está travado, né? A exemplo de Ceabra, mas Souto Soares destravou. A gente está em que ponto, em que situação, né? Porque se a gente tem hoje 65 ou 55 crianças fora da creche, para o ano que vem o número vai aumentar. E você tem uma experiência maior que eu. Cada ano que passa, o número aumenta, né? Que situação está hoje essas creches e qual perspectiva a gente pode trazer para a família que está nos acompanhando, nos ouvindo ou nos assistindo agora? A gente tem nos esforçado para a gente atender essa demanda o quanto antes. Uhum. Né? Esse tem sido um desafio, atender esses meninos o quanto antes. Eu imagino. A gente fica naquela... O prazo, não se dá um prazo. Né? A questão, se você diz assim, não, está travado, vocês precisam fazer isso, isso e isso para que a obra aconteça. A gente tem feito tudo isso, mas eles não dão prazo. O prazo é deles, né? O prazo depende lá de cima. Depende deles. Aí a gente fica naquela situação. Então, vamos, como você disse o exemplo, construir com recursos próprios do município. Como é que a gente fica naquela questão? A gente começa aqui a construção, daqui a pouco o governo federal libera. Uhum. E a gente para aquilo que a gente teve um processo... Em Souto Soares ele investiu no valor que era do governo federal. Mas né? aí a gente também tem todo o processo licitatório, que demanda muito tempo também, né? Que é um dos problemas que a gente também tem, a gente sempre tem. E essa primeira obra que o senhor comentou, desculpa te interromper, está ainda sob processo de licitação, não é isso? Não, houve processo de licitação, ela é obra parada, ela está parada. Não, a recontinuação dela, isso. a continuação dela, perdão. A gente está no processo de destravar para reativar a obra. Mas já não é tem ativada, empresa? Tem uma empresa. Já tem a mesma empresa. Uhum. Que a gente está acionando, fazendo com que essa empresa termine essa obra, conclua a obra. E há alguns problemas na obra que precisam ser, né, que os engenheiros precisam fazer as correções para que os recursos sejam liberados. Então, são problemas também de empreiteiras também. Não estou aqui culpabilizando A ou B, mas também sim... Claro. É um problema que questões técnicas, burocráticas também. As empreiteiras também deixam de cumprir muitas obrigações com relação à execução de obras. Muitas empreiteiras saem no meio da obra, né? Foi o que aconteceu em Palmeiras. Até isso acontece. Mas a gente está nesse processo. Secretário, no documento que o senhor enviou ontem, o senhor começa dizendo que está envidando os esforços para garantir a meta do plano, que seria 50%. O senhor e a Secretaria de Educação já ultrapassaram esses 50%. Sim, quando se fala, né, de 0 a 4 anos. Isso. E na educação infantil mesmo, a gente tem atendido toda a demanda. Entendi. No caso, o senhor espera que se consiga, né? Eu sei que já é um final de período exato de gestão, mas o senhor espera que se consiga universalizar também para esse grupo. Para esse público? Sim. Porque é muito pouco para deixar... eu acho que Ceabra pode ser um município que vai conseguir universalizar, ainda que o Plano Nacional garanta só 50%
do contingente, né, das crianças? Não, a gente quer atender a todos, 100% se possível. Né, então, a situação do aluguel, que o senhor menciona também no último parágrafo da nota que o senhor envia para a gente, que eu até deixei também teria a possibilidade de aluguel de um espaço, porque todas essas medidas, elas são de médio e longo prazo. Né? Eles não são prazo para agora, né? A gente já chegou no segundo semestre e as pessoas devem estar se virando como podem, né? No caso, com as crianças. No entanto, diante dessa possibilidade do aluguel, aí eu tenho duas perguntas. Se o senhor acha que é possível ainda encontrar e, se sim, se teria professores e profissionais de educação para atuar nessa creche, ainda que seja alugada, né? Num espaço alugado. Sim. O que é que a gente fez? O que é que acontece, Seabra, né? Como a gente não tem esse déficit, né? De quase 60, algo por 65 alunos, a gente nós temos um problema também de transporte, porque o aluno do bairro X conseguiu vaga no bairro Y, entende? A gente tem que estar fazendo esse deslocamento. O que a gente quer, quando a gente atender a todos, a gente quer fazer esse remanejamento para que a criança estude no bairro que ela mora. Temos essa possibilidade de aluguel, já visitei várias edificações que não atendem. Por quê? Para a criança, para o ensino regular, a criança, o espaço é outro. Como nós pegamos uma escola e transformamos numa creche, você tem que readaptar toda a estrutura física desse espaço. Então, há muitas casas, as casas que nos ofereceram, algumas que eu fui ver, não tem condições da gente alugar para... A gente teria que intervir também. Seria quase uma obra. A intervenção nossa também é praticamente uma obra em alguma dessas casas. Que teria que ter uma reforma. Uma reforma para adequar o espaço à condição de creche. Porque é diferente a escola, né? Se vocês observarem, né? A estrutura é diferente. Então, os aluguéis que alguns que vimos não tem condição de a gente utilizar esse espaço para creche. Ter a intervenção de obras, talvez pode demandar tanto tempo quanto a gente fazer... Aguardar o resultado do governo federal. A conclusão, por exemplo, da Nossa Senhora das Graças, né, que já tem a edificação, já foi, né, já levantada, já bateu laje e tudo. Está num processo avançado, só que parado. Então, a gente fica nessa questão, espera terminar o que está aqui do governo federal, a gente aluga ali e a gente também vai existe para mim também fazer essas intervenções em um prédio que não é adequado, demanda recursos, demanda material que a gente tem que licitar, que leva tempo. E a gente fica nessa situação. Mas chega um momento que a gente vê que a gente aguarda até onde é possível. A gente tem, né, aguardado isso. Mas a gente continua no processo de aceleração. Essa própria nota a gente já mandou, a gente já respondeu ao Ministério Público e eu já falei com a pessoa que nos dá consultoria, para a gente estar cobrando e até dizendo, olha, o Ministério Público está nos provocando a resolver esse problema. Eu vou fazer uma pergunta de leiga, e o senhor me fala mais ou menos. Existe a possibilidade da Secretaria fazer convênios com algumas creches que possam receber essas crianças, ainda que sejam creches? Pergunta de leiga. Isso. Seabra não tem. Não tem. Nem tem. Não existe essa possibilidade que Seabra não tem. Creche. Nenhuma. Privada, não tem. Sim. Todas que tem são públicas. Sim. Perfeito. E aí que a gente precisa, a solução mais rápida seria realmente alugar um espaço. E só que não temos encontrado espaço adequado para a creche. Ô, Branquinho, vou aproveitar a oportunidade, sei que aqui está perguntando aqui a Raimunda. Branquinho, pergunta Branco aí sobre a falta de sala de aula em Velame. Tem alunos estudando em garagem apertada. Isso é relato verdadeiro e até para falar, lhe dou a oportunidade para falar sobre esse tema. Temos assim que eu assumi, são muitas escolas que a gente está, e realmente alguns fizemos várias reformas, e tem muitas reformas em andamento. Só que as reformas que estão em andamento, por conta de estar tendo aula e reforma, a gente leva mais tempo, porque tem que, né, as construções com obra, como fizemos, pegamos aqui mesmo Santa Luzia, transformamos na escola de tempo integral e tal. E, né, fizemos obra sem interromper o funcionamento. Isso demanda mais tempo e tudo. Vera mesmo temos um espaço alugado, que não é o ideal, que a gente precisa, mas já está no processo de, junto com a escola lá, de construção já. Eu já levei o engenheiro lá, já fizemos o projeto, né, levei parte do material, mas não consegui a questão dos pedreiros, depois a gente está levando. Mas está em andamento. Ontem até vi uma da professora lá, e ela me cobrou isso, eu falei, não está parado, a gente está no processo. Né? E temos muitas demandas, mas a gente está. Não é porque que eu tenho esquecido que lá a escola está num espaço inadequado.
A gente está, né, nesse processo também de construção de sala lá. A gente vai, né, em contato com a diretora e tudo, a gente quer ver se a gente constrói as 3 salas lá, até desativar um prédio antigo e colocar todos os alunos no mesmo espaço. Não então só isso já está no radar da Secretaria, tá, de qualquer forma. Estou ciente, eu já estive lá várias vezes, né, o Velame até a minha comunidade, que eu estou sempre, né, lá. E é um problema que eu estou ciente e a gente está procurando solução. E a gente, assim por exemplo, também tem a questão de licitação de compra de material. Todo processo licitatório, eu acho que vocês conhecem quanto é demorado. E o processo licitatório é demorado por conta de falta de gente para fazer? Não, né? Eu até, quando eu entrei, fiquei querendo entender, fui entendendo como que esse processo se dá. O processo licitatório, um fornecedor pode abandonar, é outro prazo, tem que reiniciar. Se o fornecedor... um dos concorrentes recorre, é outro processo. Então, é algo demorado. Então, a gente sente a barragem aí, né? Quanto tempo nessa questão judicial a barragem vem se enrolando? Exatamente. Então, não é uma coisa que a gente consegue fazer, infelizmente, nos prazos que a gente deu, né? Que a gente gostaria. Mas, caso de Raimundo aí, faremos as salas no Velame. Já está no processo já de construção. Algo mais, Ananda? A gente veio para... O nosso papo assim, é específico nessa questão do que está acontecendo, né, da decisão do Ministério Público de estar ajuizando essa ação. Claro que entra outras indagações aqui no nosso jornal. Quero agradecer a todos que estão participando. Quero convidar você que está no Instagram aí para o YouTube, porque no YouTube a gente traz as indagações, as interrogações. Lá você participa com a gente. O Instagram aqui é somente uma passagem, mas para ser justo com a seguidora, eu fiz o questionamento que era importante também para os moradores, estudantes e pais lá do Velame. Mandar um abraço a todos que estão em Mata de São João, acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia. Para você que tem em todas as regiões, nosso muito obrigado. Branco, obrigado pela sua participação. E assim, é muito importante, tá? Eu quero falar contigo e até passar para os outros secretários, diretores e responsáveis de pasta a ter um tempinho para bater um papo com a gente. A gente entende que a corrida, ainda mais uma pasta igual a sua, né, que é enorme, é apertada, e a gente agradece a sua presença por estar trazendo aqui essas informações e até tirando algumas dúvidas de quem está nos acompanhando. Obrigado, Branco. Eu também agradeço, né, ao convite, né, e dizendo como você disse, é uma oportunidade de eu falar com mais gente, né, né, atingir um público bem maior do que aqueles que a gente atinge nas reuniões e tal. Então, né, eu também sou grato pelo convite. Como você disse, vou organizando minha agenda para poder estar mais vezes aqui, né, para estar esclarecendo as coisas, né, para as pessoas. E eu também agradeço muito a oportunidade. Deixa um abraço para o povo lá do Velame. Boa tarde para os seus ouvintes aí. Galera do Velame, um abraço, a terra do Branquinho. Obrigado. Aí.